Ah, eu acho que nem precisa gravar, precisa, vamos lá. E então eu estava aqui pensando como é que eu podia resolver, porque quando nós estávamos ao vivo, eu pedia sempre para alguém abrir a página para mim, né? Mas como nós não estamos ao vivo, eu tenho que fazer de outra forma, né? Então eu pensei o seguinte, esse ano a Aliança faz 80 anos, se Deus quiser, com a graça de Deus, de Jesus e de Ariel. Então eu vou ver quem que está aqui, pelo menos aqui na minha tela, tá? Em oitavo lugar, que é o 8 dos 80 anos, e vou pedir para a pessoa me dar um número de página aí, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Martinha, você, Martinha. Você me dá aí uma página do Do, 1 ao 55. do Evangelho? Não, não. Eu peguei o livro Um Modo de Entender, tá? Então, você me dá um número de 1 a 55. Tá. 10. 10. Vamos lá. 10. A gente nunca deve duvidar, né? Da espiritualidade que nos assiste sempre. O número 10, a lição número 10 do livro Um Modo de Entender, que é de autoria do Espírito de Hamed, escrito pelo médio Francisco do Espírito Santo Neto, o número 10 é exaustão. Por isto, eu me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo, Coríntios 2, versículo 12, 10. Teu cansaço ou fraqueza é fruto de tua falta de limites. O excesso de bagagem que carregas e que torna a tua vida mais pesada se deve à suposta necessidade de exagerado controle das coisas e das pessoas e à falsa ideia de que és superior em tudo o que fazes. Obviamente, isso aí é muito para mim, mas é para todos nós que estamos presentes agora com 62 pessoas presentes, né? Nós, infelizmente, às vezes carregamos um excesso de bagagem sem necessidade, principalmente quando nós nos preocupamos demasiadamente com coisas que ainda não aconteceram, que podem nem acontecer e que podem acontecer de uma forma completamente diferente daquilo que nós imaginávamos, né? Então, nós temos esse excesso de preocupação, essa necessidade exagerada de estar sempre no controle das coisas, achando que a gente pode saber de tudo, entender de tudo, compreender tudo, e essa falsa ideia de nós sermos, pela nossa idade, né? Às vezes a gente fala, ah, não, a minha idade, eu tenho certeza que isso vai acontecer, e às vezes até é verdade, mas nem sempre isso é necessário. E, em segundo lugar, nós temos que entender que cada um tem um processo de amadurecimento, cada um tem um momento para poder progredir e que nós precisamos de respeitar esse momento. Só saber disso já nos dá uma tranquilidade maior para o nosso dia a dia. Só ter certeza de que cada um tem o seu momento, como nós também temos os nossos momentos. Nós, às vezes, passamos dormindo, sabe? Às vezes, até centenas de anos. Às vezes, ficamos naquele monoideísmo durante muito tempo e só vamos acordar quando a necessidade de acordar nos bate à porta. E, como diz o Espiritismo, pode ser por compreensão, por entendimento, por amor, ou então quando a dor nos bate à porta, infelizmente, né? Tua ansiedade te leva a fazer ou a resolver as coisas imediatamente. O que poderias executar em um dia, queres fazer em instantes. Esse processo de ansiedade, né, bate à porta de todos nós. Nós, infelizmente, somos muito ansiosos e com esse tempo todo que nós estamos, esse excesso de informação, esse excesso de coisas acontecendo, nos transformam ainda em mais ansiosos, né? E se nós não tivermos cuidado de frear essa nossa ansiedade, nós vamos acabar doentes, nós vamos acabar esgotados, ou então com um processo de estresse muito grande. Enfim, nós precisamos entender que tudo o que está acontecendo no mundo, na nossa vida, está certo.
Nós é que temos condições de mudar isso. E entender isso, às vezes, é tão difícil, né? Mas por que que está acontecendo isso? Mas por quê? Mas por quê? Porque é assim que nós vamos aprender, é assim que nós precisamos reagir, às vezes até um momento de muita passividade que nós, infelizmente, carregávamos e que hoje estamos um pouco mais atentos. Teu perfeccionismo impõe-te realizar tarefas impecáveis, quando poderias fazê-las com esmero, mas não com perfeição. Ao invés de viveres cada dia como uma alegre e fascinante viagem de aprendizado, tomas a vida como uma expedição cansativa, constrangedora, com metas inatingíveis. Nós todos temos um grau de perfeição, né? Nós todos queremos que alguma coisa que façamos seja perfeita. Nós precisamos disso. Isso faz parte do nosso crescimento, da nossa movimentação. Mas tudo que é feito em excesso, nós vamos acabar sofrendo as consequências. Muitas vezes o perfeccionismo paralisa uma encarnação. E paralisa mesmo. Por quê? Porque eu quero fazer aquilo perfeito. E como eu não faço perfeito, eu não faço nada. Aí eu paro. Pronto, acabou. Eu não faço nada, deixo tudo como está. Porque eu realmente quero a perfeição. Quero o melhor. Quero fazer tudo com a perfeição de sempre. Nem sempre, como nós não temos essa condição, né? Nós poderíamos fazer um trabalho, como nos diz Hamed, nós poderíamos fazer com perfeição, com esmero, com cuidado, mas não com perfeição, né? Então, isso às vezes nos incomoda profundamente, principalmente aqueles que precisam lidar com o orgulho, com a necessidade de estar sempre certo, com a necessidade de fazer sempre o melhor, e isso nos traz uma série de dificuldades que muitas e muitas vezes nos paralisa no processo de cumprimento dos nossos deveres e do nosso caminhar espiritual, né? Tua insegurança te induz a concretizar feitos e eventos não para a tua realização interior, e sim para receberes aplausos exteriores. A necessidade de te sentires superior te traz um elevado dispêndio de energia emocional. Nesse processo aqui, é mais ou menos isso. Nós, às vezes, precisamos de fazer alguma coisa uma realização interior, e sim para não é por uma realização nossa, mas para receber o aplauso do próximo, né? Para ter sempre o aval do próximo, achando que estamos certos, achando que estamos fazendo melhor. Mas às vezes não é. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa para justamente superar a nós mesmos. Então não é nem por uma questão de orgulho, é por necessidade de me sentir às vezes superior, mas aquele que desafia é a necessidade de nós progredirmos de alguma forma, mesmo que isso não nos traga o aplauso de todos. Mas quando nós somos muito orgulhosos, quando nós somos, vamos dizer assim, muito ciosos de nós mesmos, nós não queremos levar crítica, nós não queremos que as coisas fiquem mais ou menos assim. Então, como nós queremos o aplauso, a gente paralisa e nos sentimos mesmo superior muitas vezes, né? Com elevado dispêndio de emoções, que necessariamente não deveríamos ter, mas que com isso nós, então, não sabemos trabalhar muito bem com as nossas emoções e muito menos com aquilo que nós podemos fazer, talvez não muito bem feito. Nós ainda não somos espíritos perfeitos. No momento em que nós entendemos que não somos espíritos perfeitos, que ainda estamos numa trajetória que precisa ainda caminhar bastante, que precisamos ainda aprender muito, nós vamos diminuir esse nosso grau de ansiedade e saber que nós sempre vamos poder fazer o melhor, buscar o melhor, mas nem sempre vamos atingir um patamar de superioridade como nós gostaríamos de atingir. Fazer um trabalho bem feito, fazer algo que realmente nós possamos doar aquilo que nós temos de melhor é a meta. Fazer sempre com muito cuidado, com muita vontade de acertar, com muita vontade de fazer o correto, mas nem sempre nós vamos atingir a perfeição, porque não é esse o intuito ainda não vamos conseguir isso. Tua baixa estima te leva aos píncaros do exagero em produzir cada vez mais. Por sentires menos que os outros,
tendes a compensar tua autodesconsideração, tentando fazer diversas coisas ao mesmo tempo. A preocupação com o julgamento dos outros te faz tropeçar nas estradas da vida. Nesse processo que nós estamos atravessando há 2 anos, né, trouxeram para nós uma série de comportamentos e uma série de qualidades e de desequilíbrios, muitas vezes, que nos fazem realmente fazer muita coisa ao mesmo tempo. Nós crescemos a ansiedade de tal forma que a gente quer realizar coisas que a gente não teve a oportunidade de fazer, mas essa preocupação de fazer muita coisa ao mesmo tempo, de fazer a coisa certa, nos faz tropeçar. E isso está claro, né? Nos tropeça na estrada da vida, porque nós não vamos conseguir fazer tudo bem ao mesmo tempo, de qualquer forma. Quem cozinha muito bem, provavelmente não vai saber costurar. Quem costura muito bem, provavelmente não vai saber dirigir um carro. Aquele que escreve muito bem, talvez não fale tão bem. Aquele que faz alguma coisa importante em algum campo da nossa vida, nós não somos melhores do que ele, de forma nenhuma. Nós temos em algum ponto alguma coisa que a gente faz bem. Mas sempre fazer o melhor, nós em algum ponto não vamos fazer. Tem outros que fazem muito melhor do que nós. Então, na verdade, se nós tivermos a compreensão de fazermos pelo básico, pela média, vamos dizer assim, nem querer ser superior a ninguém e nem buscar essa inferioridade que a baixa autoestima possa nos fazer, não é verdade. Nós somos capazes de fazer muitas coisas, sim. Nós somos capazes de vencer muitas coisas, sim. Mas não de fazer o melhor de todos, para poder sair, sabe? Como se fosse, como diz a Cristiane, a melhor estrela da galáxia. Não dá. Nós nem sempre conseguimos isso. Em algum ponto da nossa vida, nós não temos a capacidade de ver isso. Então, nós temos que nos conformar, às vezes, com aquilo que nós podemos fazer de melhor e fazer de melhor o melhor que nós podemos fazer, né? Tua exaustão não é um produto do teu trabalho no bem, nem perda de energia na doação das forças ao edifício do Cristo, mas produto do teu ego onipotente, que acredita que tudo pode, tudo faz e tudo deve ver. Gente, nós estamos aqui falando, parece assim que nós somos o suprassumo do egoísmo, o suprassumo do orgulho. Mas isso é um alerta. A espiritualidade, às vezes, nos manda essas páginas como um alerta, né? Para justamente nós meditarmos e vermos como nós estamos levando a nossa vida. Será que nós estamos exigindo muito de nós mesmos? Será que não é um pouco demais essa exigência absurda que nós fazemos conosco mesmo? Será que não seria melhor se nós diminuíssemos essa nossa ansiedade? Será que não seria melhor dizer, hoje não dá para fazer mais, então eu não vou fazer. Eu vou na minha capacidade, eu vou até onde eu posso. O Rossandro Clint, eu estava hoje com essas pequenas lives que ele faz, né? E eu botei num grupo aqui, nosso, do Aliança do Divino Pastor, sobre isso. Depois, se vocês quiserem, eu boto no grupo grande do Aliança. Dizendo exatamente que nós temos que nos amar um pouco mais, sabe? De cuidar um pouco mais de nós, de termos um pouco mais de atenção. E é verdade, né? Ele começa dizendo que antigamente tudo melhor era para as visitas. Não mexa aí que essa louça é para as visitas. Não abra o bolo porque o bolo é para as visitas. Não, hoje é só para as visitas, isso tudo é para as visitas. Quando, na verdade, nós esquecemos de nós mesmos. Nós também somos importantes. Por que eu vou guardar isso para a visita se eu posso fazer isso para mim? Por que eu vou botar a minha melhor toalha na mesa só para as visitas? Por que será que a gente faz isso? É porque a gente gosta muito das visitas ou porque a gente quer se mostrar para as visitas? Isso é algo que nós temos que pensar. As nossas reações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes nos dizem muito da nossa personalidade. Eu estou fazendo isso porque eu quero agradar aquela pessoa que vem à minha casa, ou estou fazendo isso porque eu quero me mostrar superior, sabendo mostrar que eu tenho, sei lá, uma ótima toalha de banho, de mesa, de uma ótima comida. Será que é isso? Ou será que eu quero realmente agradar aquela pessoa que está ao meu lado e que eu vou receber?
São coisas, é exatamente isso que o Rubens fala tanto de autoconhecimento, e esse autoconhecimento vem justamente dessas perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos. Será que nós fazemos essa pergunta para nós mesmos e respondemos corretamente? Ou vamos ficar dando sempre assim, eu estou botando essa melhor toalha de mesa porque é mais bonita, porque faz bem. Então, nós começamos a camuflar os nossos sentimentos, porque no momento em que a gente mostra o que somos realmente, nua e crua, a gente vai poder mudar. A gente vai começar a ter um pouco mais de cuidado com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com aquilo que fazemos. É justamente nisso é que nós temos que cuidar. E nós não cuidamos muitas vezes. Nós não temos essa capacidade de nos auto-perguntarmos por que é que eu estou fazendo isso? Qual é o objetivo de eu estar fazendo isso? O objetivo é alho ou é bugalho? É para satisfazer a mim mesmo, ou é para satisfazer ao próximo, ou é para mostrar a minha superioridade? Essas perguntas precisam ser feitas muitas e muitas vezes ao dia. Muitas, muitas vezes. Podem ter certeza que no momento em que a gente começar a reparar mais nas nossas atitudes, reparar mais no nosso comportamento, nós vamos nos perguntar isso várias e várias vezes por dia. Tua exaustão não é produto... acho que eu já falei, né? Não, tua exaustão não é produto de ter trabalho no bem, nem perda energética na doação de forças... já falei isso, né? Ao edifício do Cristo, mas produto do teu ego onipotente, que acredita que tudo pode, tudo faz e tudo deve fazer, deve ver. E é exatamente o que nós estamos comentando ainda há pouco, né? Nós precisamos perguntar, eu estou fazendo isso porque eu quero realmente mostrar para as pessoas que eu sou melhor, porque eu quero mostrar, ou eu preciso... Gente, as pessoas que estão frequentando a casa há mais tempo sabem que Frei José diz o quê? Vamos falar baixinho, né? A encarnação é uma estrada que se anda só. Só nós que podemos andar na nossa estrada, ninguém. Você até pode ter um companheiro de jornada, mas que dificilmente ele estará perto de nós. Eu estou na live. Então, dificilmente a gente pode ter isso. É difícil, é complicado a gente poder ter esse processo de fazer essas perguntas e responder com exatidão, responder com isenção e com coragem. Gente, vocês esperem 2 minutos, por favor. 2 minutos. Quem tem filho me compreende. E quem tem neto também. Vamos lá. No labor cristão, felizmente, o esforço e o desgaste são restaurados, a criatura se alimenta energeticamente, entra em contato com seus potenciais internos e, a partir daí, sente os prazeres da alma. Vamos lá. No labor cristão. O que é o labor cristão? O labor cristão não é só servir na caridade, não é só fazer o bem pelo bem, não é só cuidar das coisas, de servir aos necessitados, de pensar na cesta básica, de pensar naqueles que estão... O serviço cristão ele é muito abrangente. Um dia nós vamos conversar sobre isso. O serviço cristão vem desde termos paciência e colaboração com aqueles que estão ao nosso redor, até com aqueles que estão mais longe, até sim fazer esse processo de caridade ao próximo. Mas, às vezes, tem pessoas muito mais próximas de nós que precisam do nosso serviço de labor cristão e que nós não fazemos. Então, esse esforço que nós fazemos, eles são restaurados rapidamente. A criatura se alimenta energeticamente. A espiritualidade sempre nos diz que quando nós doamos alguma coisa de bom para alguém, é como se nós doássemos sangue. Nós, ao mesmo tempo, todo mundo sabe que quem doa sangue ainda fica com mais sangue. E, às vezes, até precisa doar muitas e muitas vezes mais periodicamente, justamente porque mais sangue tem. É assim com as coisas boas que a gente faz.
É assim com os nossos processos energéticos. Quanto mais nós doamos o bem, mais nós vamos receber o bem. Isso é óbvio, isso é claro. Então, nós nos refazemos energeticamente com as nossas atitudes em benefício do próximo e, obviamente, também do nosso mesmo. Entra em contato com os teus potenciais internos e, a partir daí, sente os prazeres da alma. Nós todos podemos entrar com os nossos potenciais internos. Todos nós temos, todos nós, graças a Deus, temos uma potencialidade grande. Se nós estamos aqui reunidos, é porque nós já chegamos num patamar de compreensão do mundo muito bom. Nós poderíamos estar fazendo um bando de coisas erradas, poderíamos estar em momentos muito difíceis, onde nós estaríamos complicando a nossa encarnação, mas estamos todos aqui, unidos pelo mesmo pensamento, pela mesma vontade de ouvirmos alguma coisa que nos faça bem à alma, de compreendermos um pouco mais a nós mesmos, de termos um pouco mais de compreensão conosco e com o próximo, de crescermos um pouco mais. Então, isso nos alimenta energeticamente, isso nos faz muito bem. E nós temos que entrar em sintonia com as nossas potencialidades internas, porque nós temos muita coisa boa, gente. Será possível que a gente só tem coisa ruim? Será possível que a gente só olha? É interessante que, ao mesmo tempo que nós temos esse orgulho exacerbado que nos diz a média lá em cima, nós aqui embaixo vamos achar que não temos nenhum tipo de capacidade boa, que não temos nada de bom e útil para darmos e para podermos doar a nós mesmos e ao próximo. Claro que temos. Todos nós temos. Todos nós temos uma grande capacidade de servir, de servir ao próximo, de servir a nós mesmos, de cuidarmos de nós. Nós precisamos ser cuidados também. Quem estará conosco ao longo de toda uma eternidade? Quem? Nós mesmos. Então, se nós não nos amarmos, como é que vai ficar? Aí eu me odeio, aí vai ficar ruim, né? Como é que vai ficar? Se eu me odiar, vai ficar complicado. Agora, é melhor a gente se amar, porque senão a gente vai ter problemas. Nós vamos, e o nosso eu vai nos acompanhar pela eternidade. Então, somos espíritos imortais, não podemos esquecer disso. Entra em contato com os teus potenciais internos e, a partir daí, sente os prazeres da tua alma. A respeito disso, escreve Paulo de Tarso. Por isto, eu me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa do Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. É claro que é muito difícil nós passarmos por uma série de dores e sofrimentos e acharmos que está tudo ótimo, e acharmos que está tudo maravilhoso, e que em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Cristo, nós vamos superar. Nós ainda não temos essa capacidade. Nós, ao mesmo tempo que precisamos entender que nós temos muita coisa boa dentro de nós, nós também precisamos entender que estamos muito longe de sermos espíritos mais perfeitos. E é exatamente isso, a graça da vida, é exatamente isso que nos faz crescer, que nos faz nos compreender e compreender o próximo. Se eu não tenho a capacidade de fazer isso, eu também acho que fulano não vai ter, porque eu também não tenho. Então, a nossa compreensão com o próximo sempre vai crescer. Sempre nós vamos ter muito mais tolerância, muito mais paciência, muito mais serenidade em nos compreendermos e aceitar, às vezes, os erros do próximo que nós muitas e muitas vezes achamos que não deveríamos. É isso que nos faz crescer e sermos um pouco mais felizes. Porque no momento em que nós pacificamos a nossa alma, sem exigir muito do próximo, exigindo um pouco mais de nós mesmos, mas de uma forma mais tranquila, com certeza a vida será bem mais leve de nós carregarmos. Isso sem dúvida. Nós ficaremos bem mais leves no momento em que nós não exigirmos tanto de nós, porque a pessoa que tem a tendência de exigir de si, nem sempre, mas muitas vezes, exige também no próximo. E o próximo não tem para dar. E isso nós não podemos esquecer. Nós não podemos exigir que um pé de limão nos dê laranja. Não tem condição. Seria um pé de limão, como é que ele vai dar laranja? Então, essa compreensão de si e dos outros nos faz bem mais tranquilos, vocês podem ter a mais absoluta certeza. Portanto, tem calma. Tem calma. Calma não é lentidão ou desleixo. É, antes de tudo,
conquista de quem aprendeu que o Criador sempre faz a sua parte, esperando que a criatura igualmente faça a sua. Então, Hamed vem nesse final dizendo exatamente isso. Tem calma, paciência. O Criador sempre faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Nem sempre vamos fazer a nossa perfeita, porque estamos longe da perfeição, mas vamos fazer o que podemos, né? Frei José também não sempre nos diz isso. Ninguém faz o que deve, mas pelo menos faça o que pode. Dentro das suas limitações, sempre faça o que pode para fazer o melhor. Então, isso é algo que nós precisamos entender e compreender, que nós podemos fazer o melhor. Mas, para isso, não adianta nós ficarmos esgarçando os nossos sentimentos, esgarçando as nossas potencialidades, para que a gente possa fazer o melhor, se a gente não tem condições para isso. Quando as pessoas não estão acostumadas a fazer muito exercício e fazem muito exercício, o que acontece? Geralmente, elas têm uma contusão, elas acabam danificando algum tipo de nervo, algum tipo de músculo, porque ela se excedeu. Se a gente come demais, a gente passa mal, fica indigesto, porque se excedeu. Se a gente, aqueles que são voltados muito à bebida, que bebem demais, também passam mal, porque se excedem. Então, nós não vamos nos exceder. Nós vamos fazer aquilo comedidamente, dentro daquilo que podemos fazer. E isso durante a nossa vida, durante todo um processo de vida. Sem exigir demais, sem nos excedermos com as coisas, mas sem ficarmos na tranquilidade, achando que nada, que nós não precisamos fazer absolutamente nada. A vida é movimento e nós precisamos desse movimento. Nós não podemos ficar estáticos, mas também não precisamos sair desembestados, correndo para tudo e para todos, como se realmente essa fosse a nossa última encarnação. Não é. Não é. Sinto muito dar essa notícia triste para vocês, mas essa não é a nossa última encarnação. Tá? Talvez ainda vamos nos encontrar em várias outras. Lembra-te de que a tua parte é uma pequena parcela que deve ser retirada de tuas forças e utilizada de conformidade com os teus limites. Olha, eu nem tinha lido aí, tá vendo? Mas ele está dizendo exatamente isso. Nós todos temos limites e temos que fazer as coisas dentro dos nossos limites, sem excedermos, né? Mas nós criamos uma ansiedade tão grande. Tem gente que quer dar um passo maior do que as pernas e não pode, e não deve, porque vai cair e se estatelar. Uma coisa é você fazer o possível para sempre vencer os seus processos de dificuldade, para termos sempre a vontade de sermos melhor amanhã do que fomos ontem, com certeza, mas isso tem que vir paulatinamente. Esse é o nosso processo. Né? Lembra-te de que a tua parte é uma pequena parcela que deve ser retirada de tuas forças e utilizada de conformidade com os teus limites, ou seja, proporcionalmente às tuas conquistas e possibilidades. Então, essa é a nossa lição desta segunda-feira. Vamos conquistar muitas coisas, se Deus quiser. Nós vamos dar, sim, uma caminhada nessa encarnação, dentro das nossas possibilidades. Isso é que é o fundamental. Eu não posso dar, sabe, eu não tenho condições de fazer, mas nós, às vezes, pela nossa, como diz aqui o próprio Hamed, às vezes pela nossa vontade de sermos melhores do que os outros, pela nossa soberba, pela nossa vontade de sermos aplaudidos, vamos esgarçando tudo aquilo que temos dentro de nós, de sentimentos, e vamos acabar fazendo alguma coisa muito ruim para nós e até às vezes para o próximo. Então, gente, fica aqui a nossa página de hoje, né? Que a Martinha que escolheu, hein? Não fui eu, foi a Martinha que escolheu. Então, Martinha, nós... Serviu muito para mim também, viu? Não, tem alguém aí que não serviu? Se tiver alguém que não serviu, vocês podem falar. Tem? Tem. Se tiver alguém aí que não serviu, então é justamente sobre essa exaustão. Quem tiver o livro em casa, o modo de entender, leia aí essa lição número 10, que fala sobre a exaustão. E nós vamos entender muita coisa, às vezes, que passa dentro de nós,
e que nós, às vezes, forçamos, 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 e trazemos uma infelicidade imensa para nós mesmos, né? Pela nossa vontade de querer fazer mais do que a gente pode. Todos nós temos limites. Todos nós ainda somos espíritos que precisamos de ter muito cuidado com as nossas atitudes, porque é melhor nós darmos 1, 2 passos firmes do que 5, 6 claudicantes e acabamos tendo que cair ou escorregar. Que Deus nos abençoe, nos proteja. Vamos começar a nos preparar para o nosso passe. Como ele disse aqui, nós às vezes somos tão ansiosos, né? Temos aí aquela síndrome que aquele médico, o Dr. Cury, diz que nós temos a síndrome do pensamento acelerado, e pensamos muito, pensamos e pensamos e pensamos muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é muito ruim. Serena, serena. Aqueles que não têm muita capacidade de fazer isso, viagem para uma praia, viagem para uma floresta, para um jardim florido, para algum lugar que te traga tranquilidade. Eu não acredito que não tenha ninguém entre nós que não gosta de estar num jardim florido, olhando o mar, respirando aquele ar marinho que faz bem ao nosso corpo e à nossa alma. É isso que nós precisamos agora, de tranquilidade, para que possamos receber do mundo espiritual tudo aquilo que precisamos. Senhor, precisamos de tanta coisa, Pai. Precisamos de equilíbrio físico, mental, espiritual, emocional, para que possamos levar adiante a estrada da vida. Que através dos nossos chakras, possamos nós não só limpar o excesso de emoções, o excesso dessa hiperatividade que nós, às vezes, infelizmente, comportamos, e que ir limpando, regularizando os nossos chakras, possamos receber todo esse amparo, toda essa proteção, esses fluidos energéticos muito especiais que hão de chegar a cada um dos nossos chakras, nos trazendo os benefícios que procuramos, o benefício que precisamos, Pai. Tu sabes melhor do que nós aquilo que precisamos. Os nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiões, os nossos mentores sabem perfeitamente aquilo que precisamos. Mas, Pai, nós te falamos sinceramente, não é o que queremos, é o que precisamos. Como é difícil pedir, Pai. Não é o que queremos, é o que precisamos. Portanto, traz para nós aquilo que precisamos. Nos banha com este fluido misericordioso, nos banha com esse fluido de Ariel, deste azul tão lindo, que só Ariel possui. Que ele possa entrar dentro de nós, na nossa alma, nas nossas células, nos nossos órgãos, trazendo o benefício da saúde, entrando, Senhor, nesse chakra tão importante, que é o chakra frontal, que é o chakra coronariano, para que ele possa nos trazer calma, serenidade e equilíbrio para o nosso espírito. Nos ajuda, Pai, nesse momento. Nos traz esses benefícios que todos nós precisamos. Que espíritos amigos, que espíritos de luz limpem a nossa casa. Faça uma varredura especial, tirando esses fluidos, às vezes, pesados, deletérios, das nossas incompreensões, das nossas discussões, das nossas brigas sem necessidade, e traga paz. O mundo precisa de paz. E nós podemos começar com a nossa paz. Que tenhamos, Senhor, pelo teu benefício, uma semana de paz, de equilíbrio, de serenidade, de muita vontade de acertar, sem apressar muito passo. Que a divina providência tome conta daqueles que moram nos nossos corações, que moram nas nossas preocupações, que eles também possam receber esses mesmos benefícios. Mesmo aqueles que estão longe de chegar até perto de ti, Pai, mas são teus filhos, são nossos irmãos de jornada e precisam desta ajuda de alguma forma. Nos ampara, nos protege, nos abençoa, porque nós temos certeza que envolvido nesta cortina fluídica das bênçãos de Ariel,
dos fluidos de Ariel e a nossa casa, trazendo para elas o benefício que precisamos, com certeza teremos mais forças para caminharmos diante da humanidade. Que essa humanidade tão sofrida, Senhor, seja acalentada por Ti. Quantos sofrem? Mas, infelizmente, sabemos que ninguém sofre em vão. Mas sabemos a Tua imensa misericórdia, Pai. Sabemos que a Tua misericórdia e o Teu amor cobrem muito, muito essa multidão de pecados que, infelizmente, assolam o mundo. Ampare este mundo, Senhor. Nós te pedimos que ampare este mundo e ampare essas pessoas, como nós pedimos que nos ampare, ampare a nossa casa, ampare aqueles que convivem conosco, aqueles que moram nos nossos corações, aqueles que neste momento necessitam tanto de Ti. Obrigada, Pai. Obrigada pela Tua ajuda e pelo Teu amparo. E temos certeza que podemos contar com este amparo enquanto caminhamos diante da vida. Graças a Deus.